Olá, pessoal do canal. Eu sou Carlos, caminhoneiro há 20 anos e já enfrentei muitas situações nas estradas do Brasil, mas tem uma história que sempre me vem à mente. Aconteceu há uns 5 anos durante uma viagem pela Serra do Mar, no Paraná. Era uma noite chuvosa de outubro e eu estava indo de São Paulo para Curitiba com uma carga pesada. Sabia que a viagem seria longa e desafiadora. A Serra do Mar já é complicada em condições normais, mas naquela noite estava ainda pior. A chuva estava forte e a neblina densa tornava a visibilidade quase nula. Liguei os faróis de neblina e reduzi a velocidade, tentando manter o caminhão estável nas curvas fechadas. O limpador de para-brisa estava trabalhando ao máximo, mas parecia inútil contra a quantidade de água que caía. As árvores altas e fechadas ao redor da estrada intensificavam a sensação de isolamento. Estava cansado, mas precisava continuar. Lembrei das histórias que ouvi de outros caminhoneiros sobre como aquela estrada podia ser perigosa, especialmente em noites chuvosas. Alguns falavam até de acidentes estranhos que ocorriam ali, mas eu sempre achei que eram apenas lendas urbanas. Enquanto dirigia, ouvia o som constante da chuva batendo no para-brisa, o ronco do motor e o barulho dos pneus enfrentando a pista molhada. Passava de vez em quando por pequenos vilarejos ou postos de gasolina, mas a maior parte do tempo era só eu, a estrada e a escuridão. Já passava da meia-noite quando comecei a descer um trecho mais íngreme da serra. O caminhão estava pesado e cada curva exigia muita atenção. Tinha que me concentrar para não derrapar ou perder o controle. A tensão no volante era constante e minha mente estava focada na estrada à frente. Foi então que, na curva mais fechada e traiçoeira, avistei uma figura no acostamento, uma mulher vestida de branco, completamente encharcada pela chuva. Ela estava parada ali, imóvel, e parecia me olhar fixamente. Meu primeiro impulso foi de susto. Meu coração disparou e quase perdi o controle do caminhão. Desviei o olhar por um momento para recuperar o controle, e quando olhei novamente, ela ainda estava lá, como uma estátua. Parei o caminhão um pouco à frente com a intenção de ajudar. Algo me dizia que ela precisava de auxílio. Saí do caminhão, mas quando cheguei ao local onde a tinha visto, não havia ninguém. A estrada estava deserta e o único som era o da chuva e do vento. Fiquei parado por alguns segundos tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Decidi voltar para o caminhão e seguir viagem, mas a imagem daquela mulher continuava martelando na minha cabeça. Entrei na cabine, liguei o motor e continuei dirigindo. A sensação de que algo estava errado não me deixava em paz. E eu não sabia que isso era apenas o início de uma série de experiências estranhas naquela noite. Depois de retornar ao caminhão, tentei ignorar o incidente e me concentrar na estrada, mas a sensação de estar sendo observado persistia. O clima dentro da cabine estava pesado e estranho. Liguei o rádio na esperança de distrair minha mente, mas a música não ajudava muito. A estrada parecia cada vez mais deserta. Quanto mais eu dirigia, mais sentia a presença de algo ou alguém comigo. De repente, comecei a ouvir um som baixo, quase imperceptível, vindo do banco de trás. Era um sussurro, um murmúrio. Olhei pelo retrovisor, mas não vi nada de anormal. A sensação de presença ficou mais intensa. Quando olhei para o banco do passageiro, tive um choque. Por um breve momento, vi a silhueta da mulher de branco sentada ali, molhada e com os olhos fixos em mim. Pisquei e ela desapareceu. Meu coração disparou e a adrenalina tomou conta de mim. Estava ficando difícil manter a calma e a concentração na direção. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação. A estrada, a chuva, o cansaço, tudo isso poderia estar pregando peças na minha mente, mas os sussurros continuaram, cada vez mais claros, repetindo meu nome, Carlos.
de forma quase melodiosa, mas assombrosa. A cada curva e a cada quilômetro, a tensão aumentava. Eu olhava constantemente para os retrovisores, esperando ver algo, mas a estrada estava vazia. Decidi acelerar um pouco na esperança de encontrar um posto de gasolina ou qualquer lugar com pessoas. Foi quando, em uma curva mais acentuada, senti um toque gelado no meu ombro. Um calafrio percorreu minha espinha e meu corpo ficou tenso. Olhei rapidamente para o banco do passageiro e lá estava ela novamente. A mulher de branco, com os olhos vazios e uma expressão de desespero. Gritei e virei o volante bruscamente, quase saindo da estrada. O caminhão derrapou, mas consegui retomar o controle. A mulher desapareceu novamente, mas agora eu tinha certeza de que não era apenas minha imaginação. Parei o caminhão no acostamento, tentando recuperar o fôlego e entender o que estava acontecendo. As mãos tremiam e minha mente estava uma confusão. A chuva continuava forte e a neblina parecia ainda mais densa. Pensei em ligar para alguém e pedir ajuda, mas que desculpa eu daria? Oi, estou vendo fantasmas na estrada. Ninguém acreditaria em mim. Respirei fundo e decidi continuar, apesar de todo o medo. Engatei a marcha e voltei para a estrada, mais atento do que nunca. O caminho até Curitiba ainda era longo e eu só queria sair daquela maldita serra. Mas a sensação de que algo me seguia e observava não me deixava em paz. A cada quilômetro o sussurro voltava, mais forte e mais claro. Carlos, Carlos. Eu sabia que aquela viagem seria uma das mais longas e aterrorizantes da minha vida, e mal podia esperar para deixá-la para trás. A tensão parecia interminável, até que avistei as luzes de um restaurante à beira da estrada. Era um daqueles estabelecimentos que funcionam 24 horas, bastante frequentado por caminhoneiros. Senti um alívio imenso ao ver movimento e pessoas. Estacionei o caminhão e praticamente saí correndo da cabine, ainda com o coração acelerado. Entrei no restaurante e o aroma do café fresco e da comida quente ajudou a acalmar um pouco meus nervos. O local estava relativamente cheio, com vários caminhoneiros conversando em suas mesas. Encontrei um canto vazio, me sentei e pedi um café. Enquanto esperava, olhei ao redor, tentando afastar a sensação de que ainda estava sendo observado. Foi então que percebi um grupo de caminhoneiros me observando. Um deles, um homem robusto com barba grisalha, se aproximou e, meio brincando, meio sério, perguntou: "Está tudo bem, amigo? Você parece ter visto um fantasma." Respirei fundo e, apesar do receio, resolvi compartilhar o que havia acontecido. Falei sobre a mulher de branco na curva, os sussurros no caminhão e a constante sensação de estar sendo observado. Quando terminei, esperava risadas ou olhares de descrença, mas, para minha surpresa, os rostos ao meu redor estavam sérios. "Você não é o primeiro a ver essa mulher", disse o homem barbudo. "Já ouvimos essa história antes. Muitos que passam por essa estrada à noite acabam vendo ela." Outro caminhoneiro, um sujeito mais jovem com um boné surrado, acrescentou: "Dizem que ela é o espírito de uma mulher que morreu em um acidente naquela curva há muitos anos. Os locais a chamam de a mulher da curva. O problema é que muitos que a veem acabam sofrendo algum acidente depois, como se ela estivesse avisando, ou, pior, atraindo desgraça." Senti um frio na espinha ao ouvir isso. "E o que eu faço?" perguntei, tentando manter a calma. O homem mais velho respondeu: "Reza, meu amigo. Reza e fique de olho. Evite dirigir por essa estrada à noite se puder. E se acontecer de novo, não entre em pânico. Continue firme e não perca o controle." Passei mais algum tempo no restaurante conversando com os caminhoneiros e tentando processar tudo o que eles disseram. Mesmo com o medo ainda presente, a companhia deles me deu um pouco de coragem. Pedi um lanche, tomei mais um café e, após um tempo, me senti um pouco melhor.
No entanto, sabia que precisava voltar para a estrada. Meu destino era Curitiba e não podia ficar ali para sempre. Com as palavras de conselho na mente e uma oração silenciosa, voltei para o caminhão. A noite continuava escura e chuvosa, mas eu me sentia um pouco mais preparado para enfrentar o que viesse. Engatei a marcha, liguei o rádio e continuei minha jornada, atento a cada curva e a cada sombra, com a esperança de que a viagem terminasse sem mais encontros com a misteriosa mulher da curva. Embora ainda abalado, estava decidido a chegar ao meu destino. Para minha surpresa e alívio, a viagem seguiu sem mais incidentes. A sensação de estar sendo observado foi se dissipando aos poucos e os sussurros desapareceram. A presença que senti no caminhão parecia ter sumido, deixando apenas o som constante da chuva e o ronco do motor. Após algumas horas, finalmente avistei as luzes de Curitiba no horizonte. Um misto de alívio e cansaço tomou conta de mim. Quando cheguei ao meu destino e estacionei o caminhão, senti um peso enorme sair dos meus ombros. Estava seguro e longe daquela estrada maldita. Desde aquele dia, sempre que preciso passar pela Serra do Mar, evito dirigir à noite. A experiência me marcou, mas também me tornou mais cauteloso. Continuo rezando e pedindo proteção em cada viagem. Hoje, 5 anos após aquela noite assustadora, continuo percorrendo as estradas com o meu caminhão. Agradeço a Deus por nunca ter sofrido nenhum acidente, apesar do que os caminhoneiros disseram sobre quem avistava a mulher da curva. A história daquela mulher de branco continua sendo um mistério para mim. Mas uma coisa é certa: jamais vou esquecer o terror que senti naquela noite. Toda vez que passo por uma estrada ou uma curva escura, faço questão de rezar, e até agora isso tem funcionado. Continuo levando minha vida, transportando cargas de um lado para o outro, sempre atento e sempre agradecido por mais um dia seguro na estrada. Meu nome é Marcelo e sou caminhoneiro há muitos anos. Sempre fui uma pessoa tranquila, que evita confusões e leva a vida de forma serena. Conheço cada estrada do Brasil como a palma da minha mão. Tenho uma esposa maravilhosa, Ana, e 2 filhos, Pedro e Mariana, que são o meu orgulho. Apesar da rotina exigente de caminhoneiro, faço questão de estar presente na vida deles. No entanto, uma experiência mudou minha vida para sempre. Aconteceu em uma noite sem lua, enquanto eu dirigia pela estrada deserta no Mato Grosso. A noite era muito escura, com apenas o brilho das estrelas e os faróis do caminhão iluminando o caminho. Eu já estava acostumado com a solidão da estrada, mas naquela noite senti um arrepio estranho. Foi quando vi, ali na beira da estrada, uma criança sozinha, parecendo perdida. Não pude deixar de ajudar. Desci do caminhão com o coração batendo forte. Sempre me perguntei como reagiria se me deparasse com uma situação assim. Meu filho Pedro, de 7 anos, sempre me abraça forte quando volto de viagem, e não pude deixar de pensar nele ao ver aquela criança tão vulnerável. A menina tinha cabelos escuros e um olhar vazio que me deu um calafrio. Chamei por ela, mas não obtive resposta. A sensação de que algo estava muito errado só aumentava. Quando me virei para pegar uma lanterna, a menina havia sumido. Procurei ao redor, mas não havia sinal dela, nada além do silêncio da noite e o som dos grilos. Voltei para o caminhão, confuso e um pouco assustado, e decidi seguir viagem, pensando que talvez estivesse cansado demais e vendo coisas. Mas então, algo estranho começou a acontecer. Sempre que ligava o rádio, ouvia risadas de criança como se viessem do nada. Troquei de estação, desliguei o rádio, mas as risadas continuavam, cada vez mais altas e próximas.
Eu não sabia o que fazer. Parei em vários postos e pedi ajuda, mas ninguém acreditava em mim. Diziam que era estresse, cansaço, que eu precisava descansar, mas eu sabia que não era isso. Algo tinha acontecido naquela estrada, algo que eu não conseguia explicar. Os dias se passaram e as risadas não paravam. Eu já não dormia direito, não comia e não conseguia me concentrar na estrada. Decidi então que precisava voltar àquele lugar, entender o que havia acontecido. Após terminar minha entrega, peguei o caminhão e dirigi de volta para aquela estrada deserta, em busca de respostas. Ao chegar lá, desci do caminhão e comecei a procurar por qualquer pista, qualquer coisa que pudesse explicar a presença daquela criança. Andei pela beira da estrada, entrei na mata, chamei por ela, mas só o eco da minha própria voz respondia. Foi então que vi algo brilhando no chão. Era um pequeno broche, parecia antigo, com uma foto dentro. Era a foto da menina que eu havia visto na estrada. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto guardava o pingente no bolso e retornava ao caminhão, determinado a descobrir quem era aquela criança. Mais adiante, ao longo da estrada, havia uma pequena cidade, praticamente um vilarejo. Decidi estacionar e conversar com os moradores. Mostrei o pingente com a foto da menina, mas ninguém a reconhecia. Foi então que uma senhora idosa, ao ver a imagem, ficou surpresa e assustada. Ela me contou que a menina se chamava Alicia e que fazia muitos anos desde a última vez que a viram. A história era antiga, sobre uma família que havia desaparecido naquela região. E Alicia, a filha mais nova, nunca foi encontrada. O restante da família teve um destino trágico. Será que aquela criança era realmente ela? A história me deixou ainda mais apavorado. Era uma narrativa triste e cheia de tragédia. Resolvi que era melhor sair dali o quanto antes. Achei que, ao me distanciar, tudo aquilo ficaria para trás. Mas, ao entrar no caminhão e começar a dirigir, as risadas persistiram. E agora eu tinha a sensação de que não estava sozinho. Algo ou alguém parecia estar me observando, acompanhando cada movimento. Depois de algum tempo, em uma parada em Mato Grosso, enquanto tomava um café e esticava as pernas após uma longa jornada, ouvi outros caminhoneiros comentando sobre terem passado por algo semelhante. Um deles mencionou ter visto uma garota na estrada que desapareceu e depois começou a ouvir risadas inexplicáveis. Naquele momento percebi que não estava sozinho, mas preferi não contar minha experiência. Afinal, muitos consideram essas histórias apenas lendas urbanas, destinadas a assustar viajantes. Mas para mim, era real, tão real quanto as risadas que ainda ouço no rádio do meu caminhão, me lembrando constantemente daquela noite na estrada deserta. Anos depois, continuo dirigindo pelas estradas do Brasil. Embora as risadas nunca tenham cessado por completo, aprendi a conviver com elas. Agora, quero contar uma história que aconteceu comigo há anos. Sou caminhoneiro e sempre gostei dessa vida na estrada, explorando lugares novos e conhecendo pessoas diferentes. Passo mais tempo no meu caminhão do que em casa, o que me ensinou a ser esperto e cauteloso. Em uma dessas noites em que você só quer encontrar um lugar tranquilo para descansar, eu estava dirigindo há horas, exausto após uma entrega no interior de São Paulo. O cansaço era tão grande que mal conseguia manter os olhos abertos. Foi então que vi um lugar que parecia ideal para parar e dormir um pouco. Era um santuário abandonado, com uma capela velha e um pátio grande. Não havia ninguém por perto. Parecia o lugar perfeito para uma pausa. Encostei o caminhão, desliguei o motor e me preparei para dormir. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelos grilos e o vento nas árvores. Pensei que seria uma noite tranquila, sem problemas. Fiquei no caminhão,
olhando para aquele lugar sombrio e refletindo sobre quantas histórias um local assim poderia guardar. Mas, no fim das contas, o cansaço superou a curiosidade e fechei os olhos, esperando uma boa noite de sono. No meio da noite, fui despertado por sons estranhos. Era como se alguém estivesse rezando, mas não era uma reza comum. Parecia que um grupo de pessoas estava murmurando ao mesmo tempo. O som era baixo, mas constante, e ecoava pelo santuário abandonado. Fiquei deitado por alguns minutos, tentando entender o que estava acontecendo. Quem em sã consciência viria até um lugar desses no meio da noite para rezar? Minha primeira reação foi pensar que talvez fossem alguns moradores locais, mas o lugar parecia completamente deserto quando cheguei. Levantei devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível, e olhei pela janela do caminhão. Lá fora, a lua iluminava o pátio do santuário de maneira sinistra. Foi então que vi figuras encapuzadas andando lentamente pelo pátio, em fila, como se estivessem em uma procissão. Meu coração disparou e um arrepio percorreu minha espinha. Fiquei paralisado, sem saber se era seguro sair para ver mais de perto. A curiosidade, no entanto, foi maior que o medo. Peguei uma lanterna e saí do caminhão, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Cada passo era um desafio, pois o chão de pedrinhas soltas amplificava qualquer som. As figuras encapuzadas continuavam a andar pelo pátio, murmurando orações que eu não conseguia entender. Pareciam falar em uma língua antiga, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Aproximei-me lentamente, com a lanterna tremendo na minha mão. A luz iluminava o caminho à minha frente, mas quando apontei para as figuras, a luz parecia atravessá-las sem iluminá-las, como se elas fossem feitas de algo irreal. Uma sombra sólida, uma escuridão impenetrável pela luz, envolvia cada uma das figuras. Elas estavam cobertas por mantos escuros, com capuzes que escondiam completamente seus rostos, impossibilitando qualquer visão de expressão ou detalhe. Quando tentei chamá-las, minha voz saiu fraca e abafada, como se o próprio ar estivesse denso ao meu redor. Enquanto me aproximava, sentia o calafrio se intensificar a cada passo. A procissão continuava, indiferente à minha presença, como se estivessem presos em um transe, repetindo seus murmúrios e passos lentos. De repente, uma das figuras parou e se virou em minha direção. Meu coração quase parou ao perceber que ela não tinha rosto, apenas um vazio escuro onde a face deveria estar. Soltei um grito abafado e recuei, quase tropeçando nas pedras soltas. Corri de volta para o caminhão, tomado pelo medo, e trancando a porta, observei as figuras continuarem sua procissão como se nada tivesse acontecido. Foi então que vi figuras encapuzadas andando lentamente pelo pátio, em fila, como se estivessem em uma procissão. Meu coração disparou e um arrepio percorreu minha espinha. Fiquei paralisado, sem saber se era seguro sair para ver mais de perto. A curiosidade, no entanto, foi maior que o medo. Peguei uma lanterna e saí do caminhão, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Cada passo era um desafio, pois o chão de pedrinhas soltas amplificava qualquer som. As figuras encapuzadas continuavam a andar pelo pátio, murmurando orações que eu não conseguia entender. Pareciam falar em uma língua antiga, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Aproximei-me lentamente, com a lanterna tremendo na minha mão. A luz iluminava o caminho à minha frente, mas quando apontei para as figuras, a luz parecia atravessá-las sem iluminá-las, como se elas fossem feitas de algo irreal. Uma sombra sólida, uma escuridão impenetrável pela luz, envolvia cada uma das figuras. Elas estavam cobertas por mantos escuros, com capuzes que escondiam completamente seus rostos, impossibilitando qualquer visão de expressão ou detalhe. Quando tentei chamá-las, minha voz saiu fraca e abafada, como se o próprio ar estivesse denso ao meu redor.
Enquanto me aproximava, sentia o calafrio se intensificar a cada passo. A procissão continuava, indiferente à minha presença, como se estivessem presos em um transe, repetindo seus murmúrios e passos lentos. De repente, uma das figuras parou e se virou em minha direção. Meu coração quase parou ao perceber que ela não tinha rosto, apenas um vazio escuro onde a face deveria estar. Soltei um grito abafado e recuei, quase tropeçando nas pedras soltas. Corri de volta para o caminhão, tomado pelo medo, e trancando a porta, observei as figuras continuarem sua procissão como se nada tivesse acontecido. Fiquei acordado até o amanhecer, com o motor do caminhão ligado e os olhos fixos naquelas figuras sombrias. Quando o sol começou a surgir no horizonte, as figuras desapareceram como fumaça ao vento, e o som das orações cessou abruptamente. O lugar parecia exatamente como quando eu havia chegado, abandonado e silencioso, sem sinal de ninguém. A única evidência do que eu tinha presenciado eram as lembranças aterrorizantes e o medo que ainda apertava meu peito. Saí do caminhão para procurar algum sinal daquelas figuras, mas não havia nada, nenhuma pegada, nenhum rastro. O local estava como antes, completamente deserto e silencioso. Fiquei me perguntando se aquilo tinha sido um sonho ou uma alucinação provocada pelo cansaço. Sem querer arriscar mais nada, liguei o caminhão e saí dali o mais rápido que pude. Durante todo o trajeto até o destino, aquela imagem não saía da minha mente. As figuras, as orações, tudo continuava a me atormentar. Quando cheguei à cidade, compartilhei a história com alguns colegas caminhoneiros. Alguns riram, outros ficaram sérios e disseram já terem ouvido relatos estranhos sobre aquele santuário. Não era a primeira vez que alguém via coisas inexplicáveis por lá. Depois dessa experiência, nunca mais passei por aquele lugar. Sempre que tenho uma entrega naquela região, desvio o caminho. Não sei exatamente o que aconteceu naquela noite, mas sei que não quero repetir. E assim sigo minha vida de caminhoneiro, carregando essa história comigo. Uma história que, mesmo depois de tanto tempo, ainda me causa arrepios só de lembrar.